Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, na sua casa, na sua família. Esta é a nossa oração, que esse programa alcance você, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo edificação para a sua vida através da palavra de Deus. Nós estamos chegando já no finalzinho do ano, estamos já no final do ano, na verdade. Hoje nós estamos aqui no último programa deste ano de 2021 e também do nosso trimestre, que tem sido um trimestre abençoado. Durante todos esses 3 meses, nós nos debruçamos aqui no programa Escola Bíblica e também em cada congregação da Assembleia de Deus Missão em Marabá, nas lições da revista de adultos da CPAD, que teve como tema principal a vida, o ministério do apóstolo Paulo. Hoje é a lição 13, a última lição, como eu disse, nós vamos falar sobre a gloriosa esperança do apóstolo. Durante esse período nós aprendemos sobre a vida desse grande homem de Deus, suas lições, seus ensinamentos que marcaram o cristianismo e ainda marcam e são orientações de Deus para nós. Foi um vaso de Deus, de fato. E a palavra do apóstolo Paulo é a palavra de Deus, porque inspirada pelo próprio Deus. Nós hoje vamos falar de uma esperança que o apóstolo Paulo tinha e que deve estar em cada um de nós. Nós vamos falar daquilo que movia o coração de Paulo a batalhar pela fé, a combater o bom combate, a pregar o evangelho, sofrendo todo tipo de agrura, de perseguição, de aflição, de prisão e sempre manter no seu coração a paz, a alegria. Por que Paulo, apesar de passar por tudo isso, tinha alegria, tinha esperança, tinha paz no seu coração? Como nós podemos trazer isso para a nossa vida? É sobre isso que nós vamos nos debruçar hoje no programa Escola Bíblica, tá bom? E como você sabe, contando aqui com os comentários abençoadores do pastor Elias Gomes, do evangelista Wallace França, nós vamos estar aqui hoje assim recebendo porções maravilhosas da palavra de Deus. Eu convido você para ler conosco, acompanhar aí na sua tela, o texto áureo da nossa lição. O texto áureo nos diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. A verdade prática nos diz: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Que maravilha! A leitura bíblica em classe você acompanha aí também. Pode abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos ler, você acompanha aí na sua tela conosco. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais,
mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Até aqui temos lido a porção da palavra de Deus. Eu quero convidar você para fazer uma oração conosco, em nome de Jesus. Pai, aqui estamos diante de Ti, neste último programa do ano de 2021, encerrando esse trimestre. Nós queremos muito Te agradecer por essa porta, por esse programa, pela vida do nosso pastor presidente, pela vida do pastor Elias, do evangelista Wallach, pela vida de cada amigo, de cada irmão que nos acompanha e tem nos acompanhado nesse período, que tem recebido a porção da palavra. Esse irmão que está em casa, não pode sair, essa irmã idosa, esse irmão, essa pessoa que talvez não pode se locomover até a igreja, mas tem sido abençoada através deste programa. E nós queremos ainda mais te pedir que o Senhor venha abençoar este último programa de 2021, usando os teus servos, falando conosco através da sua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, quero aqui já começar aqui com os nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallach. Pastor Elias Gomes, uma lição muito importante, na verdade foi um trimestre muito abençoado. Eu creio que muita gente foi abençoada através dos comentários que o senhor realizou aqui nesse programa, de modo que, a título de introdução, eu quero desde já agradecer o senhor, tá bom? E dizer que eu também fui muito edificado aqui pela palavra de Deus, que Deus sempre lhe deu aqui, e gostaria que o senhor, em arremate dessa revista tão preciosa, nos falasse hoje um pouco sobre essa esperança que Paulo tinha, que o encorajava a não ter medo da morte, que o encorajava a vencer todo tipo de aflição que ele mesmo conta, né? E eu quero que o senhor fique muito à vontade para nos falar dessa consciência de Paulo e essa esperança. Muito bem, pastor Marco. Pai do Senhor a todos os colegas aqui, os nossos amigos de bancada. Pastor Marco tem chamado aqui a bancada do conhecimento, porque é aqui que a gente tem aprendido bastante da parte do Senhor. E evangelista Wallach, que Deus abençoe a todos, inclusive nossos irmãos que estão aí do outro lado, Deus os abençoe. E esse trimestre foi muito edificante, foi muito, digamos, construtivo para a nossa vida. Deus tem nos abençoado de uma maneira poderosa, grandiosa. E hoje nós estamos na última lição, tratando de um assunto muito glorioso, porque se fala de uma esperança, não uma esperança qualquer, mas uma esperança gloriosa. E a gente está tratando do final do ministério do apóstolo Paulo. A gente vai tratar aqui, nesta lição, justamente do sentimento que dava um norte à vida do apóstolo Paulo, mais propriamente nesse final de vida, e a maneira como ele se comportava, né? A gente vê que quem tem esperança se comporta de uma maneira. O antônimo disso, o contrário, pode ser chamado um desesperançoso ou uma pessoa que está dotada também de desespero, porque, de algum ponto de vista, um desesperado pode ser ou constituir um sem esperança. E essa esperança do apóstolo Paulo, ela tem razões, ela tem fonte de consistência. Apesar de as perseguições, apesar da situação que o apóstolo Paulo se encontra quando ele escreve, por exemplo, 2 Timóteo, ele escreve as suas últimas palavras, e a gente percebe que, apesar de que ele está nos seus últimos dias de vida, ele ainda está alegre, ele está feliz. E é por isso que ele escreveu aos Romanos dizendo o seguinte:
alegrai-vos na esperança. A gente sabe que esperança é uma espécie de expectativa fundamentada em alguma promessa, em algum desejo, em alguma crença. E é isso que o apóstolo Paulo tinha no seu coração. Ele tinha outras expectativas, sim, mas a maior esperança do apóstolo Paulo não se limitava a esse tempo, não se limitava a esse espaço, se limitava, sim, ao futuro, se limitava ao céu, se limitava à vinda do Senhor nosso Deus. Então, Paulo tinha, sim, outras expectativas, só que ele não esperava maximamente, digamos, nas coisas aqui da terra. É movido por essa concepção que ele diz, né, pastor Marcos, evangelista Wallace, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19, inclusive alertando as pessoas que fundamentam, aliás, suas expectativas, estabelecem todas as suas fichas nas coisas aqui desta terra, nesse tempo em que nós estamos vivendo, neste século. Ele diz assim: se nós esperarmos em Cristo somente aqui nesta vida, nós seremos os mais miseráveis homens da terra, nós seremos os mais pobres, nós seremos os mais desprovidos de expectativas futuras. Então, ele não esperava em Cristo somente aqui nessa terra, pelo contrário, ele consolidava-se a sua fé, a sua esperança, sua expectativa na maior promessa que o Senhor já nos deixou na primeira epístola de João, dizendo, e esta é a promessa, não é nenhuma promessa, é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, Paulo, consistindo nessa esperança, ele inclusive alertou os irmãos de Colossos, dizendo, mas buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. No versículo 2 do capítulo 3, ele diz, pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima, e não nas coisas aqui de baixo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são passageiras. As coisas que não se vê, ou seja, aquelas que são possíveis de ser enxergadas somente pela fé, elas são eternas. Por isso que ele disse em 2 Coríntios 5 e 7, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, todo esse conjunto de elementos fundamentava a esperança, a expectativa do apóstolo Paulo. E da maneira como ele esperava, da maneira como ele tinha essa expectativa no seu coração, ele queria fazer com que os outros também andassem movidos por essa esperança. É diferente, pastor Marco, evangelista Wallace, uma pessoa que tem esperança de uma outra pessoa que não tem esperança, de alguém que tem expectativa do alto e aquele que não tem expectativa nas coisas futuras. Então, o apóstolo Paulo, ele consistia também, digamos assim, naquele texto que está em Hebreus, capítulo de número 6, a autora do versículo 19 e 20, o escritor aos Hebreus diz que a esperança que nos foi proposta é a âncora da nossa alma. A figura usada ali é como que um navio que não está à deriva, que não está sendo levado pelas ondas, levado pelos agentes intempéricos da vida, não. A alma, que é a sede dos sentimentos humanos, ela está bem fincada, ela está estabilizada, ela está ancorada. E a âncora da alma do ser humano, do cristão, do servo e da serva de Deus, deve ser essa esperança. O crente lavado no sangue de Cristo, que tem essa esperança de uma maneira viva, o pavio da esperança está aceso no seu coração, não anda desesperado, não anda amedrontado, não anda movido por fobia, porque ele sabe onde está, mas ele sabe também para onde vai. Ele sabe o que está acontecendo agora, e apesar de não saber o que vai acontecer em detalhes, mas ele sabe que o arrebatamento da igreja vai acontecer, e ele estará preparado para subir ao encontro do Senhor nos ares. Maravilha, glória a Deus. E aí, você já está sentindo a presença de Deus aí? Através da esperança viva que a palavra de Deus transmite ao nosso coração? Evangelista Wallace, eu quero também lhe dizer que foi uma bênção, tem sido uma bênção esse período aqui de aprendizado, né, no nosso programa Escola Bíblica, chegando ao final do ano aí, com aquela
aquela sensação, né, de alegria, de dever cumprido também, pregando a palavra, pregando a Bíblia Sagrada, né, Evangelista Wallace, que aqui tem sido um programa de fato muito bíblico, nós extraímos da palavra, e eu gostaria, ao mesmo tempo que lhe agradeço, também de deixar à vontade para o senhor falar hoje sobre esse tema tão importante, que é a esperança gloriosa de Paulo, né? Perfeito, pastor Marcos, a paz do Senhor a todos que nos assistem, pastor Marcos, pastor Elias Gomes. Para nós é que é uma honra, um prazer estarmos dividindo essa bancada. Esse lugar aqui é um lugar mesmo de conhecimento, de aprendizado, e por vezes aí nós somos flagrados fazendo as nossas anotações, por conta de que nós aprendemos realmente aqui, e nós anotamos e levamos isso para o nosso dia a dia. Um esboço sai daqui dessa ministração de hoje. Portanto, nós estamos muito felizes, alegres de podermos contribuir para o crescimento espiritual, né, desses crentes, desses amigos que nos assistem e nos acompanham a toda semana. Bem, hoje mais um tema muito interessante. O pastor Elias Gomes ele acabou de comentar sobre uma felicidade e uma coragem do apóstolo Paulo em estar feliz em realizando a obra de Deus, sabendo que a morte se aproxima. Mas aquilo para ele, como nós tratamos no programa anterior, essa coragem dele era sobrenatural, sobre-humana, porque ele tinha essa esperança do crente, que o pastor Elias acabou de comentar. Mas a esperança dele é tão grande, a felicidade dele é tamanha, que o apóstolo Paulo ele vai comentar aqui em 2 Timóteo 4, 7, 8, que combati o bom combate. Ora, sou uma pessoa muito feliz para dizer que combateu um bom combate. Qual seria esse bom combate? Existe esse combate bom? Toda luta, toda briga, todo entreveiro, ele causa lesões físicas, causa lesões emocionais, mas nós podemos extrair daqui que o apóstolo Paulo está tratando de um bom combate porque ele pregava as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Não há outra possibilidade de você interpretar um bom combate se não for por essa ótica, pela ótica da esperança. E daqui nós tiramos várias lições práticas, pastores. E uma delas é que a vida cristã, ela sempre foi pautada como uma vida de luta. Como o apóstolo Paulo, por vezes, ele utiliza metáforas ou comparações, falando sobre como se ele estivesse vivendo uma competição atlética, uma batalha, como um combate agora, como ele vai concluindo a sua mensagem. Mas por que ele faz essas metáforas? Para que nós alcancemos, para que nós tenhamos a consciência das lutas que são travadas e das vitórias que são alcançadas. Logo no versículo posterior, o apóstolo Paulo ele tem certeza de uma coroa que ele aguarda, assim como a premiação de um grande atleta que percorreu todo um caminho. E aqui ele utiliza, por quê? Porque ele vivia essas competições, porque ele vivia na época do Império Romano, ele conseguia compreender como era que aqueles generais líderes de exércitos eram homenageados, eram colocados em suas cabeças coroas feitas de louro, pastores. E aquilo ali simbolizava como aquele general vitorioso que levou o seu exército sem perder aquela batalha. E o apóstolo Paulo ele se coloca nessa situação, combatendo o bom combate, pregando as boas novas, mas no certo de ter comandado um grande exército, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Cristo deixou para que fosse cuidado pelos pastores, para que fosse levada adiante a palavra e a mensagem do Evangelho de Cristo. Portanto, nós entendemos aqui que quando ele diz que ele combateu o bom combate, nós temos a plena consciência de que esse combate que ele fala não é o combate humano, não é o combate contra a carne, como ele nos ensina, mas um combate contra as hostes do mal, contra os príncipes das trevas, contra os principados que assolam o nosso mundo, mas certo da esperança de que vitorioso saiu e na sua expectativa de encontrar Jesus Cristo, assim como todos os crentes nele têm e professam a sua fé. Glória a Deus, amém. Meus amados, o apóstolo Paulo estava aqui no final da sua carreira, como disse o evangelista Wallace, mas a gente vê aqui um homem esperançoso. Ele está terminando a carreira dele, mas ele não está um homem depressivo, ele não está um homem deprimido, triste. Ele está falando de alegria quando ele escreve aos Filipenses. Ele fala de alegria, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor.
E isso é porque ele tinha realmente uma comunhão íntima com o Senhor, era um homem espiritual e era um homem que tinha esperança. Eu acredito que hoje muito dessa questão das crises emocionais de muita gente, dos problemas de depressão, de tristeza da alma mesmo, talvez seja porque a gente está se frustrando muito com as pessoas, a gente está se frustrando muito conosco mesmo. E a gente não pode viver em torno das circunstâncias, em torno daquilo que a gente pode alcançar e realizar, ou daquilo que a gente pode ter. Eu vejo, e eu estou fazendo aqui uma aplicação prática, eu vejo que o materialismo, que é o contrário da espiritualidade, tem realmente levado muitas pessoas a ficar assim. O apóstolo Paulo, apesar de sofrer pela pregação do evangelho, ele era um homem alegre. Então ele chega na sua velhice. Talvez alguém idoso está nos ouvindo, nos assistindo hoje, né, pastor Elias, evangelista Wally, que é alguém que está chegando na sua velhice. Eu quero que você se alegre, porque você tem o Senhor na sua vida. E quem tem o Senhor tem esperança, tem alegria, tem certeza de vida eterna. Se você está nos assistindo, mas não tem, hoje é o dia de você ter. Hoje é o dia de você voltar para Jesus. Hoje é o dia de você renovar a sua aliança. Porque Jesus, ele tem um lugar especial para cada um de nós. E não é aqui nessa terra, é lá no céu. É um lugar de delícia, é um lugar maravilhoso, de paz. Todas as dores, elas vão acabar, choro, pranto, tudo vai acabar um dia. E nós vamos dizer assim, valeu a pena confiar no Senhor. Essa era a esperança que Paulo não apenas pregava, não apenas ensinava, mas ele tinha no seu próprio coração, para ele mesmo, tá bom? E vamos para o segundo bloco, tá bom? Intervalo rapidinho. Antes do nosso intervalo, eu quero trazer aqui um momento especial das nossas escolas bíblicas, tá bom? As fotos aí das congregações, dos pastores, dos coordenadores de escola bíblica que enviaram as fotos. A gente quer agradecer a eles, homenageando aí cada escola bíblica das nossas congregações da Assembleia de Deus Missão em Marabá, tá bom? Até já. Queridos, de volta com o programa Escola Bíblica. Hoje estamos falando sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. A esperança? Que esperança era essa? A esperança da volta de Jesus, da iminência da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. E é sobre esse tema que nós vamos agora, no segundo bloco, nos debruçar mais aqui, falando sobre essa doutrina bíblica da volta do Senhor Jesus Cristo. Pastor Elias Gomes, nos fale um pouquinho. Como é que a gente pode compreender de modo assim objetivo? Claro que o tema ele é muito extenso, sobre a volta. O que é a volta de Jesus?
O que é essa segunda vinda de Jesus? Como a gente pode compreender melhor? Muito bem, pastor Marco. Um dos comentaristas, ou digamos, um dos autores bíblicos do Novo Testamento, que mais tratou sobre a volta do Senhor foi o apóstolo Paulo. Ele tece com palavras bem brilhantes lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e no capítulo de número 5. No capítulo de número 4, ele vai falar aqui sobre aqueles que morreram com Cristo, sobre a vida daqueles que já dormem no Senhor, e, diante disso, ele vem fazer uma comparação. Inclusive, ele diz assim, para que nós não sejamos como os demais, que não têm esperança como os demais. Então, tem os que têm esperança quanto à volta de Cristo, e tem os que não têm esperança quanto, a essa volta, ou quanto ao ressuscitar com Cristo. Aí no capítulo 5, que está diretamente conectado com o capítulo de número 4, ele vem falar mais propriamente sobre essa necessidade de nós estarmos preparados para a volta do Senhor nosso Deus. Porque nós, no nosso credo, de acordo com aquilo que nós cremos, inclusive aquilo que está relatado na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na condição de pentecostais e pré-tribulacionista, nós acreditamos na volta do Senhor antes do acontecimento daquilo que nós chamamos escatologicamente de grande tribulação, que é a 70ª semana, aquela semana de anos, marcada por 7 anos de dificuldades que haverá aqui na Terra, claro, com uma introdução de uma falsa paz, mas, enfim, nós temos só que falar para os nossos telespectadores, os irmãos que estão nos assistindo, porventura alguém não saiba, existem os segmentos que acreditam que o Senhor se manifestará para buscar o seu povo somente no meio da grande tribulação, e outros acreditam que só no pós, mas pela luz das Escrituras, pelo conjunto dos estudos teológicos, a gente sabe que é antes do período da grande tribulação. Então, a divisão, digamos que das vindas do Senhor, que são 2 vindas, a primeira ele já veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, está lá em Lucas capítulo 24, mas a segunda vinda, ela é subdividida em 2 fases, e nessa primeira fase que ele virá, somente aqueles que estão preparados é que verão, é que estarão, digamos que, habilitados a enxergar a vinda ou essa parósia, esse retorno, essa vinda especial do Senhor para buscar a sua igreja. Então, nós acreditamos que o Senhor virá para buscar a sua igreja e que a sua vinda, ela não terá aviso prévio, ela não terá sinais que, de fato, dizem, o Senhor já está vindo, não propriamente. O Senhor, ele virá de uma forma iminente, e o apóstolo Paulo, no capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, ele diz que nós não somos como os da noite, como os das trevas, o da escuridão, não. Nós devemos andar e proceder daqueles que são como o do dia, aqueles que são da luz, e quem é da luz deve estar preparado, deve estar pronto, aguardando o soar da última trombeta, aguardando a volta do Senhor Jesus, que ele virá e ficará nos ares, aguardando a levada da sua igreja, porque a sua igreja, que é tratada como noiva, subirá ao encontro do Senhor nos ares. Amém. Glória a Deus. Então, compreendendo aqui a vinda de Jesus, ela ocorrerá em 2 fases, pastor Elias? A primeira fase será o arrebatamento da igreja, que será o encontro dos salvos em nuvens. O Senhor não descerá aqui nessa terra, digamos. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 4. Seria bom a gente ler esse texto, 4, de 1 Tessalonicenses, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. É um texto que nós temos como um texto áureo, digamos assim, do arrebatamento da igreja, A partir do versículo de número 15, ele fala assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só, aqui esse encontro é nas nuvens, ele diz mais, encontrar o Senhor nos ares, ou seja, não é um encontro aqui, é um encontro lá. É muito importante nós entendermos isso. É diferente, por exemplo, da segunda fase, quando o Senhor ele já virá ali já no final da grande tribulação, e ele virá com a igreja, ele virá com os salvos. E essa promessa ela é muito permanente na palavra. Se você examina as Escrituras, no evangelista Wallace, a gente vai encontrar, por exemplo, em João, no capítulo 14, o Senhor falou isso, ele disse, se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é com o Senhor. Então ele prometeu que ele virá buscar a sua igreja, né, evangelista Wallace? Perfeito, pastor Marcos. E essa era a esperança do apóstolo Paulo, que nós estamos estudando essa teologia dele hoje. Quando Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 23, ele diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, é o seu desejo. Logo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 10, ele diz assim, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, do julgamento futuro. Isso era a esperança, a expectativa, a confiança, na verdade, do apóstolo Paulo, nessa segunda vinda do Senhor Jesus, como o pastor Marcos e Elias Gomes definiram aqui, que será dividido em duas partes da semana profética de Daniel, no capítulo 9. Eu queria só esclarecer algumas situações dessa segunda vinda, dividida em duas partes. A primeira, como o pastor Marcos falou, do arrebatamento, e a segunda vinda, onde Jesus Cristo retornará conosco, com a igreja de Cristo, para aquela batalha a quem nós está escrito, né, e nominamos como a batalha do Armagedon. Mas o importante nós sabermos é que essa primeira vinda, pastores, ela será em segredo. Isso está em Mateus, no capítulo 24, no verso 36. E já a segunda vinda, da segunda divisão mesmo, nós retornando com Jesus Cristo, ela será pública. Isso está em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7. Esse arrebatamento, só os santos verão. Isso está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 17. E, em relação à segunda vinda em que nós retornaremos com Cristo, isso aqui nós temos já que todo olho verá. Isso está em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7. Os incrédulos do arrebatamento, eles serão deixados. Isso está em Mateus, no capítulo 24, no verso 40. E, em se tratando da segunda vinda conosco, com a igreja, os incrédulos, eles serão destruídos, como está em Mateus, no capítulo 25, do verso 41 ao 46. O fato é que esse arrebatamento, ele se dará em todo o planeta, em todos os lugares, em todos os locais. Mas a segunda batalha, ela se dará realmente fisicamente em Israel. Finalmente, aquela batalha onde Jesus retornará com todos os seus santos. O pastor Elias conversava conosco agora há pouco, até com grande emoção, com grande alegria, né? Nós retornando com Cristo, com vestes limpas, transparecendo a limpeza do pecado, e nós aqui estaremos com Jesus nessa batalha, com os seus santos, né? Esclarecendo e comprovando, demonstrando aquilo que a teologia de Paulo já nos apresentava, não só mais como esperança, mas como uma grande confiança naquilo que realmente acreditava e naquilo que realmente vai acontecer. Glória a Deus. Interessante, eu gostaria só de fazer um acréscimo aqui. É muito importante a gente compreender também os termos. Por que a gente crê no arrebatamento? Porque a palavra
arrebatado, no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4, quando a Bíblia fala: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa palavra no latim ela significa raptus, quer dizer arrebatado rapidamente, e ele também, o termo latino rápido equivale a harpazo em grego, traduzido por arrebatado. Então, essa palavra significa levar com rapidez, né? Como se fosse realmente pegar com muita rapidez, não é algo que vai demorar, será de fato num abrir e fechar de olhos, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. Uma outra expressão que o apóstolo Paulo utiliza para evidenciar essa rapidez é lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51, ele usa a expressão grega no momento. A expressão grega no momento, ela é derivada da palavra átomo. De acordo com a física, a menor porção de matéria que só é visível através de um microscópio. Ele usa essa palavra, ou essa expressão, aliás, para retratar o tamanho do tempo que se dará para acontecer o arrebatamento. Então, de fato, acontecerá no abrir e fechar de olhos. Aquilo que a gente chama do raptus de Deus, né? O raptus do Senhor. No momento, no abrir e fechar de olhos. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: um mistério aqui vos digo, porque é um mistério. A vinda do Senhor e, mais propriamente, a maneira como vai acontecer, não há quem saiba, digamos que, fazer o desdobramento explicativo, como de fato isso vai acontecer, mas o tempo que se dará é esse, né? Glória a Deus. Meus amados, estamos terminando aqui o nosso segundo bloco e vamos para um breve intervalo. E, enquanto isso, eu quero também colocar aí algumas fotos da nossa escola bíblica dominical, das nossas congregações, tá bom? Você que está acompanhando pode também se alegrar com nossos irmãos encerrando esse trimestre tão abençoado. Vamos já para um break e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. Meus amados, o último bloco do programa Escola Bíblica está de volta. Estamos terminando essa lição, terminando também a nossa revista do trimestre, no final desse ano de 2021. E hoje nós estamos falando sobre esperança. Não apenas uma esperança qualquer, mas uma gloriosa esperança. Essa era a esperança do apóstolo Paulo, o arrebatamento, o encontro com o Senhor, o estar permanentemente diante do Senhor. Para ele, isso era o sonho dele. Era o desejo dele. Na verdade, ele dizia assim que estar com o Senhor era muito melhor, mas ele ainda estava no corpo, porque ele tinha que cumprir o ministério dele, né? E com certeza essa doutrina da volta de Jesus é uma doutrina, é um ensino que nos traz esperança, né? Porque a gente percebe que se tudo findar agora, nós teremos uma eternidade de paz, nós teremos uma eternidade ao lado do Senhor. Afinal de contas, foi por isso que o Senhor morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, para que eu e você, nós tivéssemos essa esperança. Esperança não de ter uma casa boa somente, ou de comprar um carro, ou de realizar um sonho, de passar num concurso, de constituir uma família, de ser bem-sucedido. Essa esperança ela é tão pequena, ela é tão passageira. Mas a esperança que nós estamos falando, que a Bíblia diz, é a esperança da vida eterna com o Senhor. Você tem certeza onde você vai passar a vida eterna? Você vai passar a vida eterna ou no lugar de paz ou no lugar de sofrimento. A Bíblia fala de céu e a Bíblia fala de inferno. E a nossa decisão hoje, a nossa convicção, a nossa fé hoje, que nós expressamos hoje, é que vai nos dizer como será a nossa eternidade. Não porque sejamos bons, mas porque há um bom, que é Jesus. Ele morreu por você. Ele morreu na cruz por nós. É dessa esperança que nós estamos falando hoje aqui no programa. Evangelista Wallach, o nosso comentarista vai falar sobre esses tempos, essas estações, que o próprio Jesus disse que não compete a nós, né? Saber esses tempos, quando ocorrerá determinadas coisas, que o Senhor deixou ao seu próprio exclusivo arbítrio, né? O seu próprio poder de definir, porque Deus é perfeito, ele tem o kairos dele, ele tem um momento certo para tudo,
E tudo que nós devemos fazer é confiar de que Ele está no controle e de que tudo vai realmente acontecer, né, evangelista, conforme diz a palavra do Senhor. Perfeito, pastor Marcos. Esse escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 7, demonstra muito a situação da autoridade do Pai. E Jesus ele deixa isso bem claro quando diz: não compete a vocês saber os tempos, como o Senhor bem definiu, o cronos, né? Nem também as datas ou kairos das estações. Nós entendemos aqui que, como Jesus mesmo já falou, como a própria teologia de Paulo fala, que essa situação, que nós vigiemos, para que nós não sejamos pegos de surpresa, porque virá como um ladrão, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido de surpresa. Em Lucas, no capítulo 21, no verso 36, Jesus diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, no verso 36. E isso nós temos por base, nós temos que ter esse pensamento, nós temos que confiar nisso, nós temos que ter essa fé. Nós temos outro texto aqui, pastores, que diz assim, Mateus 21, 43. Não passará essa geração até que ele retorne. Jesus já havia dito aos que viviam durante seu ministério terreno que o reino havia sido tirado deles. Então, todas essas situações, Jesus está alertando aos seus discípulos, alertando a todos nós que viemos após, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Isso é a teologia de Paulo, isso é a ministração do Senhor Jesus, para que nós não estejamos prontos como igreja, nós estejamos prontos como noiva do Cordeiro, que vem nos buscar para morar com Ele eternamente e assim adquirirmos junto com Ele, nós morarmos na Jerusalém Celeste. Isso é muito importante, pastor Marcos, em situação do ponto de vista prático, porque nós discutimos aqui em off, que muitas pessoas têm essa dúvida, né? E principalmente aquelas pessoas que não conhecem bem da palavra, acerca da situação futura. Para onde que eu vou? Se eu desfalecer hoje, se eu morrer hoje, e quando isso ocorrerá? O certo é que, nós discutimos aqui, e é o que nós acreditamos, que essa vinda, ela não apresenta esses sinais claros, evidentes, como as pessoas têm pregado por aí. Nós temos que confiar na palavra de Deus, e isso será em sigilo, isso será em segredo, portanto, que todos nós, absolutamente todos nós, estejamos sempre completamente preparados para nos encontrarmos com Jesus e, portanto, vigiemos. Amém, amém, glória a Deus. Pastor Elias Gomes, o nosso comentarista vai falar, portanto, desses tempos e estações, mas como é que nós podemos ver essa questão dos tempos e estações? O evangelista Wallace já nos falou um pouquinho que isso está ao poder do Senhor, ao arbítrio do Senhor, à soberania de Deus, mas nós precisamos também saber olhar para isso e confiar nessas promessas, no aspecto também de que algumas coisas o Senhor faria no final dos tempos, né? Com certeza, pastor Marco. A gente só sabe que o apóstolo Paulo nos designou, aliás, nos taxou, digamos assim, ou nos classificou como os da luz, os do dia. E nós, na condição de integrantes de um exército que é considerado do dia e não da noite, nós deveríamos estar preparados e, evidentemente, preparados para a volta do Senhor. E ele vem nos evidenciar que é necessário que nós preguemos. Aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós pregamos. Pregamos, e a nossa pregação deve consistir basicamente em dois pilares principais, que até ele evidencia no segundo subtópico aqui do terceiro tópico da nossa lição de hoje. É uma dimensão do Espírito e sobre o porvir. Ele está falando sobre os dois principais elementos que devem consistir na nossa mensagem, porque aquilo que nós pregamos é aquilo que deve ser o elemento da nossa esperança, é aquilo que deve dar consistência àquilo que nós temos como expectativa. Então, ele fala sobre o batismo no Espírito Santo e ele fala sobre salvação. Há muitos lugares, há muitas pessoas, há muitos pregadores que já abandonaram, digamos, já deixaram de lado o aspecto da salvação como essência da sua mensagem.
e a centralidade da Bíblia, o propósito primordial das Escrituras, a gente sabe que é anunciar a salvação, anunciar essa remissão que o pecador pode ter. Então, aquilo que o Senhor nos fala em João, capítulo 1, que é chamado de poder, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado, de ser feito filho de Deus, de receber a veste da salvação. Então, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre aquilo, a Bíblia fala sobre saúde física, a Bíblia fala sobre prosperidade financeira, a Bíblia fala sobre inúmeras vertentes que constituem a nossa vida, mas o comentarista está nos alertando aqui sobre a necessidade de nós voltarmos para a essência das Escrituras, que é a salvação. E eu repito o texto do versículo 25, do capítulo 2 da primeira epístola de João, que nos diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, devemos sim focar na vida eterna. Aquilo que a gente chama de uma maneira organizada na teologia, a gente chama de a primeira veste, que é a veste da salvação. E depois ele vem falar do revestimento, que é esse batismo no Espírito Santo. E tanto uma quanto a outra promessa estão previstas em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, que está se tratando do livro que relata a história da igreja primitiva. No versículo de número 8, quando o Senhor estava prestes a subir, ele diz assim: agora vocês vão para Jerusalém, não se ausentem lá. E o texto nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E ali o Senhor subiu. Quando subiu, os discípulos ficaram olhando, apareceu 2 varões para eles, de branco ali, e citou o que está no versículo de número 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, isso é a promessa, e por ser uma promessa do Pai, tanto uma quanto a outra, devem ser os elementos da nossa pregação na atualidade. E ainda lembrando aquilo que o pastor Marcos já leu nesta oportunidade, em João capítulo 14, o Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele diz que ele iria preparar lugar e retornaria, e nos levaria para si mesmo. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, não entre em desespero, não fiquem sendo levados por qualquer coisa. Creia e tenha um coração esperançoso, que eu retornarei para levar-vos para mim mesmo. Louvado seja Deus. Que bênção. Esse tema, de fato, da volta de Jesus é o tema principal, digamos assim, agora para nós, nesse momento, nessa atual dispensação da igreja, né, pastor Elias? Porque a salvação do Senhor já se consumou. O Senhor já pagou o preço por nós. Agora nós precisamos crer que Ele voltará para nos buscar, porque os dias são maus, são difíceis, né? E tem sido muito difícil viver na terra, sobretudo por conta não apenas do sofrimento, mas sobretudo por conta do pecado que está crescendo, que está se multiplicando, né, evangelista Wally, que a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, né, se esfriará. E isso vai tornando a terra um ambiente muito difícil, o individualismo, o materialismo, o que mais? Essa falta de amor, esse autoritarismo que existe por aí. Nós estamos vivendo um momento em que a liberdade de expressão está sendo violada, enfim, a liberdade religiosa também, a perseguição religiosa, a perseguição à fé cristã. Então, tudo isso é um ambiente hostil para aquele que verdadeiramente ele tem essa esperança. E aí nós começamos cada vez mais como igreja a desejar a volta de Jesus. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que Deus ele tem uma coroa, não somente para ele, mas todos quantos amam, né, desejam, né, a vinda do Senhor, né, pastor? Ele se expressa dessa forma. É linda essa expressão de Paulo, né? Com certeza. E a gente vê ali que ele, como está previsto na lição,
ele entregando a sua vida como sacrifício, né? Ele tem ciência que a morte está próxima, mas que a sua vida, na verdade, é a culminância de tudo aquilo que ele fez de agradável ao Senhor, porque sacrifício deve ser agradável. Então, desde a sua conversão de Damasco até agora, a culminância é a sua entrega total, e ele está dizendo, eu estou sendo oferecido como sacrifício. Aí, como o Senhor falou, ele tinha razões inúmeras para estar constrangido, para estar desesperado, tudo, mas não, ele está sendo impactado e movido ali por uma profunda alegria, e ele está olhando a coroa é um elemento de recompensa, que está já guardada para ele, que o justo juiz lhe dará. Pastor Marcos, quando o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo, ele vivia isso aqui e estava se cumprindo nele mesmo, né? Aquela boa obra que nele crescia, que nele se desenvolvia, a ministração da palavra de Deus, os objetivos alcançados. E como nós já tratamos aqui, o pastor Elis agora bem concluiu, ele realmente, essa coroa para ele simbolizava a vitória de ter cumprido todo aquele trajeto, de ter cumprido todo aquele ministério, de ter ganhado aquela competição contra aquela que não era carne, né? Então aqui nós estamos vendo uma pessoa que está no corredor da morte, quando ele escreve a seu filho Timóteo, mas alegre, feliz na certeza de ter o dever cumprido, mas acima de tudo, de ter guardado a sua fé. E a fé relacionada à esperança e à confiança na segunda vinda do Senhor Jesus. Só para concluirmos, quando o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios, no capítulo 2, capítulo 15, verso 22 ao verso 24, ele diz assim, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Paulo está falando da entrega, Paulo está falando de Jesus nos entregando para Deus, do papel que foi cumprido, que a sua expiação na cruz do Calvário não foi em vão, e de que a palavra de Deus, que havia sido profetizada pelos profetas no período veterotestamentário, mas ela tinha que ser cumprida aqui em Jesus Cristo, no Cristo Salvador, daquele que nós cremos, daquele que nós confessamos, daqueles que nós temos como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Meus amados, nós estamos chegando ao final do nosso programa Escola Bíblica de hoje, tema maravilhoso que mexe com a gente. Nós podemos cantar aquele hino, eu vi no 300 da harpa, né, que fala nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Essa é a nossa grande esperança. Eu quero que Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial, na família, nos seus negócios, na sua vida pessoal, mas, sobretudo, que você nunca deixe sair do seu coração essa esperança, a esperança de estar com Jesus, que é incomparavelmente melhor, incomparavelmente. E eu quero, encerrando esse programa, ler alguns textos do livro do Apocalipse, capítulo 21 de Apocalipse nos diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Louvado seja Deus. Essa é a promessa de Deus para você, querido. Essa é a maior promessa de Deus para nós, né, queridos? É estar com o Senhor, receber essas dádivas que são imerecidas. Nós não merecemos, mas que o Senhor Jesus conquistou para nós. E nós temos esse direito. Você tem esse direito.
se você receber Jesus como seu Salvador hoje, não importa como você está, não queira se preparar para aceitar Jesus. Jesus, ele aceita, ele recebe você como você está. Ele perdoa os seus pecados, ele escreve o seu nome no livro da vida e aí você vai ter essa mesma esperança. Não sei como você está, como essa mensagem está lhe encontrando, se sadio, se doente, se triste, se alegre, mas o que eu sei é que Jesus, ele tem essa esperança para a sua vida, ele tem essa promessa para todos nós. Basta você reconhecê-lo como seu Salvador e Senhor da sua vida. Vamos terminar por hoje aqui, pastores, vamos concluir esse programa, está com um gostinho assim de quero mais, não está? Aquela vontade de prosseguir, mas o tempo já chegou e nós gostaríamos de agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade, à diretoria da igreja, agradecer aos nossos telespectadores do canal 7.1 na TV Cairós, que acompanham também no YouTube esse programa, que vocês continuem ligados nesse programa, que o ano que vem tem mais, certamente o nosso pastor vai continuar aí trazendo sempre coisas novas para o povo de Marabá e região, e agradecer aos nossos queridos pastores mais uma vez, pastor Elias Gomes, evangelista Oala, que se Jesus não voltar, nós estamos juntos, né? Amém? Glória a Deus, então, né? Louvado seja Deus. Agradecer a toda a equipe, Jailson, o Albert, enfim, toda a equipe aqui, o pastor Bibi, Diocleciano, que tem realmente nos abraçado aqui, nos recebido e trabalhado juntos para que esse programa chegue até a comunidade de Marabá, a igreja, com muita paz e trazendo muita esperança aos professores, aos alunos, aos coordenadores da EBD, aos pastores e dirigentes em toda a igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá. O nosso grande abraço, a nossa gratidão pela vida de todos vocês, tá bom? Vamos agradecer a Deus, vamos orar ao nosso Deus. Pastor Elias Gomes vai estar orando ao Senhor. Os colegas quiserem também deixar uma palavra, evangelista Oara, que fique à vontade. Pastor Marcos, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos os nossos telespectadores, em especial, de coração, aos nossos alunos que nos acompanham, aos nossos coordenadores e professores da escola bíblica, das escolas bíblicas em Marabá. Sabemos que trabalhar com o ensino da palavra do Senhor não é das tarefas mais fáceis, pois exige tamanha responsabilidade, mas em nenhum momento nós nos sentimos abandonados ou sozinhos. Nós sempre temos a convicção e a certeza de que temos muitas pessoas, homens, mulheres, adolescentes, jovens, dispostos a se enveredar pelo ensino da palavra de Deus. Nós somos gratos a isso, mas certos de que o galardão será dado pelo Senhor Jesus a todos aqueles que militam, que trabalham na obra de Deus, principalmente voltada ao ensino da sua palavra. Nós nos veremos na nossa próxima lição, que também está maravilhosa. Não perca o ritmo, né? Inicie logo esse começo de 2022, já adquirindo a sua revista e se debruçando sobre as nossas próximas lições, que estão maravilhosas. Amém. Pastor Elias. Muito bem, pastor Marco. Nós só nos direcionamos aos alunos e aos coordenadores, professores, que mantenham naquele princípio lá de Romanos capítulo de número 12, se é ensinar, se você foi chamado para isso, que haja dedicação ao ensino. O brilhantismo, o resultado positivo, a progressão na área do ensino aí, está condicionada a essa dedicação que cada um de nós podemos e devemos fazer. Amém. Pastor Elias, desejando a todos um 2022 abençoado, cheio da presença de Deus, de muita paz, de muita esperança, né? Nós vamos aqui terminar com a oração do nosso querido pastor Elias e logo em seguida as fotos aí dos irmãos das congregações na Escola Bíblica Dominical em Marabá. Muito bem, pastor Marco. E só lembrando, pastor Marco, que Jeremias já disse que bem-aventurado ou bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, creiamos, esperemos, confiemos no Senhor. Nós teremos um 2022 mais que feliz na sua presença. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade, pela grandeza do teu poder, Senhor,
pelas benesses do céu que tu tem nos concedido, ó Pai Santo. Tu tens sido longânimo, tu tens sido benigno, ó Pai, para com cada um de nós. Continua abençoando o teu servo, ó Pai, pastor Marcos Melo, toda a sua família. Senhor, abençoa o teu servo, evangelista Wallace, toda a sua família, Senhor Deus. Pastor Salles, nosso líder, Senhor, que ele seja plenamente abençoado com sua casa. Deus, todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco neste programa, ó Pai, em o nome de Jesus, que tu venha, ó Pai, contemplar os anseios de cada um deles, ó Pai, e mais ainda as suas necessidades. Vem ser conosco, ó Pai, nos ajuda a fazer, ó Pai Santo, com muita graça, com muito fervor e ousadia do céu, tudo aquilo para o qual tu nos designou, Senhor. Em o nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos por fé. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Jesus não voltar.